E aí, você sabe alguns phrasal verbs com o verbo turn? Pois é, nesse vídeo eu selecionei os 10 phrasal verbs com turn mais usados aí no dia a dia. Então vamos lá dar uma turbinada no seu vocabulário aí, porque afinal são palavras que você vai ouvir o tempo todo. So, let's get started! E se você precisa aprender inglês o mais rápido possível, essa é a sua chance. Em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, que começa do zero e vai até assuntos avançados, incluindo a lógica dos phrasal verbs. Se você ficou interessado, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo, que em breve eu vou passar mais informações lá pelo grupo. E quem tiver no grupo vai pegar um link especial com desconto, hein? Então vamos lá, vamos aprender aí alguns phrasal verbs muito usados com o verbo turn. Vamos começar com os mais fáceis. Turn on e turn off. Talvez você já saiba que turn on é ligar e turn off é desligar, mas tem um outro sentido para esses phrasal verbs. Eu já vou te falar qual que é. Mas como eu disse, um dos significados mais comuns de turn on é de ligar algum aparelho e turn off é de desligar. Por exemplo, poderia falar para você: Could you turn off the lights when you leave? Could you turn off the lights when you leave? Você poderia desligar as luzes ou apagar as luzes quando você sair? E aí você tanto pode falar turn off the lights ou turn the lights off. Você pode colocar o complemento no meio da combinação que também está certo. Is it okay if I turn on the air conditioner? Is it okay if I turn on the air conditioner? Tudo bem se eu ligar o ar-condicionado? If nobody's watching TV, turn it off please. If nobody is watching TV, turn it off, please. Se ninguém está assistindo televisão, desliga ela, por favor. Só um detalhe é que se você usar um pronome com o turn off, obrigatoriamente você tem que colocar o pronome no meio da combinação. Então aí você tem que falar realmente turn it off. Não existe turn off it, beleza? Agora, turn on e turn off também tem um outro significado. O turn on também é usado para falar que a pessoa está excitada, que a pessoa está sexualmente atraída pela outra. Por exemplo, eu poderia dizer, she turns me on. She turns me on. Ou seja, ela me deixa animado, excitado. É como se a ideia fosse que ela me liga, né? Você entendeu aí? E tem o contrário também. O turn off é quando você perde o interesse em alguém porque a pessoa fez alguma coisa, falou alguma coisa. Por exemplo, that smell turned me off. That smell turned me off. Aquele cheiro me deixou desanimado. Eu perdi o interesse por causa daquele cheiro. Pode ser de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. Então, se alguma coisa turns you off, significa que aquilo fez você perder o interesse. E se alguma coisa ou alguém turns you on, significa que aquilo ou aquela pessoa te deixou interessado. Bom, aí a gente tem o turn up e turn down, que eles também têm dois significados cada um. Um significado mais literal, que seria de você aumentar, turn up, ou diminuir, turn down. Pode ser o volume do som, pode ser o nível do ar-condicionado. Então, quando você está falando de algum aparelho e você quer falar que você vai aumentar ou diminuir o nível, a potência. Então, por exemplo, eu poderia falar para você, Can you turn up the TV, please? Can you turn up the TV, please? Você pode aumentar a televisão, por favor? Aumentar o volume da televisão. Você tanto pode dizer turn up the TV, turn up the volume, né? Aumentar o volume, que é volume. E o contrário, turn down é para diminuir o volume. You'd better turn the music down or the neighbors will complain. You'd better turn the music down or the neighbors will complain. É melhor você abaixar a música, senão os vizinhos vão reclamar. Agora, turn up e turn down têm outros significados. O turn up pode ser usado no sentido de aparecer, quando alguém aparece ou quando alguma coisa que estava perdida aparece. Por exemplo, você não sabe onde colocou a carteira, já está desesperado aí procurando sua carteira e eu posso falar para você assim, Don't worry, your wallet will turn up somewhere. Your wallet will turn up somewhere. Não se preocupe, sua carteira vai aparecer em algum lugar. Ou também, He turned up for the meeting half an hour late. He turned up for the meeting half an hour late. Ele apareceu para a reunião meia hora atrasado. Turn down, por outro lado, o segundo sentido dele é o de você recusar um convite, uma oferta. Por exemplo, você me faz uma oferta e eu falo, oh, sorry, but I will have to turn down your offer. I will have to turn down your offer. Desculpe, mas eu vou ter que recusar a sua oferta. Pode ser também turn your offer down, tanto faz. Pode ser também assim, he asked her out, but she turned him down.
He asked her out. Ele convidou ela para sair, but she turned him down. Mas ela recusou o convite. Tem também o turn around, que é bem simples, significa você se virar, né, dar meia volta. Por exemplo, eu posso falar para você assim, Hey, turn around, there's something on your shirt. Turn around, there's something on your shirt. Vira aí, tem alguma coisa na sua camisa. Estou pedindo para você se virar de costa para eu ver o que tem aí na sua camisa. Então, turn around é isso, é você se virar de costa ou dar meia volta. Aí a gente tem o turn in. Turn in também tem mais de um significado. Vocês sabem que a maioria dos phrasal verbs tem mais de um significado. E aí eu vou te dar uma dica. Você deve aprender cada um desses significados dos phrasal verbs como se fosse um verbo novo, como se fosse um vocabulário novo. No caso do turn in, o primeiro significado dele é de você entregar geralmente um documento, uma prova para a pessoa. Então, por exemplo, The professor will turn in the exams next class. The professor will turn in the exams next class. O professor vai entregar a prova à aula que vem. Você fez a prova, o professor vai corrigir e vai entregar na próxima aula. We're supposed to turn in the paper on Friday. We're supposed to turn in the paper on Friday. É pra gente entregar o trabalho na sexta. Então, turn in the paper é entregar o trabalho. Pode ser usado também quando a pessoa se entrega para as autoridades ou quando alguém entrega uma outra pessoa para as autoridades, para a polícia, faz uma denúncia aí que o cara cometeu algum crime. Então a gente poderia dizer He turned himself to the police. He turned himself to the police. Ele se entregou para a polícia. Então turned himself in. The drug dealers were turned in by a neighbor. The drug dealers were turned in by a neighbor. Os traficantes foram entregues ou denunciados por um vizinho. E tem um outro sentido completamente diferente disso, que é você ir para a cama, ir dormir. Então, por exemplo, eu posso falar para os meus filhos assim, Hey boys, it's time to turn in. Hey boys, it's time to turn in. Então, meninos, é hora de ir para a cama, é hora de dormir. Existe também o turning to. Turning to, que é diferente do turn in. Turning to significa transformar ou transformar-se. Por exemplo, eu poderia dizer assim, Caterpillars turn into butterflies. Caterpillars turn into butterflies. As lagartas se transformam em borboletas. The witch turned the prince into a frog. The witch turned the prince into a frog. A bruxa transformou o príncipe em sapo. Bom, frog na verdade é rã, mas enfim, é assim que a gente costuma falar. Bom, o próximo é o turnover. Turnover é fácil também porque significa você virar para o outro lado. Por exemplo, você está fritando um ovo, você vai fritar de um lado, depois você vira, né, para fritar o outro lado. Então esse virar é turnover. Posso falar para você assim, Hey, turn over the steak or it'll burn. Turn over the steak or it'll burn. Vira o bife, senão ele vai queimar. Então turnover é isso, é você virar para o outro lado. Agora tem o turnout, que é um pouco estranho de se traduzir, porque ele é usado para dizer o que aconteceu no final. Então é como se você falasse, ó, no final aconteceu tal coisa. Então ele sempre se refere ao resultado de alguma coisa que você estava fazendo. Mas não tem uma tradução exata para ele. Olha só, deixa eu dar um exemplo. I looked for my key all over the house. I looked for my key all over the house. Eu procurei a minha chave pela casa toda. It turned out they were in my pocket. It turned out they were in my pocket. No final, elas estavam no meu bolso. Então, tá vendo? Embora seja um verbo, né, você vai usar it turned out. É como se você falasse, no fim das contas, no final, né, elas estavam aqui no meu bolso. Então, em português, você geralmente vai traduzir com alguma expressão que indica que o resultado foi esse. Então, geralmente o que dá para falar é, no final elas estavam no meu bolso, ou então acabou que elas estavam no meu bolso. Acaba sendo mais uma expressão de ênfase. Tem mais um phrasal verb com turn para eu te explicar, mas olha só, já deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever no canal. Só clicar aí no botãozinho inscrever-se e clica lá no sininho também para você receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Fechou? Bom, o último phrasal verb dessa lista é turn to. Turn to. Então ele é usado assim. You can always turn to a friend in hard times. You can always turn to a friend in hard times. Você pode sempre contar com um amigo nas horas difíceis. Você pode sempre recorrer a um amigo nos momentos difíceis. Então esse turn to é como se você se virasse em direção a alguém, só que
para apoio, para pedir ajuda, para alguma coisa nesse sentido. Então turn to dá essa ideia de você recorrer a alguém ou alguma coisa para conseguir ajuda, suporte, para resolver um problema. You can always turn to this channel to help you with your English. Você pode sempre recorrer a este canal, você pode sempre contar com este canal para te ajudar no inglês. Então é isso, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês, o segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Para quem não conhece, dá uma olhada lá. E deixa aí nos comentários outras dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. So, thanks for watching and I'll see you next time.